Mas quero agradecer por fim também a espiritualidade amiga que dirige esse ambiente aqui. E pedir permissão a eles para que nós possamos realizar com todo cuidado, com todo respeito, a nossa atividade da noite. Trata-se de uma igreja universalista que seguramente tem suas raízes na igreja anglicana, e acredito que muitos de nós aqui já passamos por essas experiências, então é muito bom retornar com o coração renovado e cheio de gratidão, não só ao ambiente maravilhoso com esses vitrais, mas também ao ambiente espiritual que é cuidado aqui também com muito carinho pelas entidades que dirigem essa instituição e que permitiram a atividade do Allan Kardec Spiritist Society. Agradecer a eles e pedir a proteção deles, porque afinal de contas, nós também estamos aqui em nome de Jesus, do Cristo. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, diz assim: Disse-lhes Jesus: Vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. A passagem descreve as multidões e turbas que procuravam Jesus naqueles tempos da Galiléia distante. Eram forasteiros que vinham das terras mais distantes. Pessoas portadoras de doenças físicas, doenças psíquicas, corações que viviam tormentos no lar, no seu trabalho, na sociedade da época, e ouviram dizer que por aquela região circulava um profeta jamais antes visto. Alguém muito especial. Alguém que falava mais com o comportamento e com o olhar do que com as palavras. Alguém que exalava um amor profundo, respeitava a todas as consciências e não violentava nenhum coração. Não obstante, combatia o mal com todas as energias da sua alma, com as ferramentas do amor e do bem. Era enérgico em apontar os vícios e os erros da criatura humana, mas encarava aquele que estava sob o domínio da queda espiritual e da maldade como um doente que necessita ainda mais do médico. E, portanto, ele representava para todos os espíritos que o procuravam uma luz nunca antes vista. Em função da sua presença inigualável, multidões acorriam à Galiléia em busca de um contato mais próximo com o Cristo. E neste trecho especial, Marcos, que era o redator das memórias de Simão Pedro, relata o estado de ânimo da multidão. Era uma multidão apressada, agitada, estressada, que lembra muitos encarnados de hoje. Em suas metrópoles, em suas vidas cheias de tecnologia, cheias de recursos nunca dantes experimentados na história da humanidade, mas que mesmo com toda essa tecnologia, com todos esses recursos, não tem tempo.
Quanto mais facilidades da ciência, menos tempo. Quanto mais recursos das máquinas e das indústrias, mais fome, mais desigualdade. Quanto maiores as facilidades de comunicação e de intercâmbio entre todos os seres humanos, nunca houve tanto desentendimento na humanidade. Portanto, os encarnados de hoje lembram essa multidão agitada, lembram essa multidão estressada, essa multidão sem rumo. Essa é uma constatação. Mas nós estamos aqui nesta noite, nesse ambiente especial, para fazer uma reflexão mais profunda. Todos que fomos banhados pela luz do Consolador prometido, sabemos que, embora por um pouco de tempo estejamos num corpo físico, e é por um pouco de tempo, somos espíritos imortais. Portanto, ter nascido em Belo Horizonte ou em Boston, residir em Minas Gerais ou em Massachusetts, é uma condição temporária que não é capaz de nos definir. Hoje, falamos uma língua, adotamos uma cultura, estamos em um determinado lugar, temos uma vida específica, uma profissão, uma família, um conjunto de possibilidades e de atribuições, mas isso define a nossa atual personalidade. E essa é a primeira reflexão que eu gostaria de convidar todos aqui, nesse clima familiar do Allan Kardec Spiritist Society, para fazermos. Um dia, a atual personalidade que você ostenta hoje irá ser enterrada. No seu velório, para o túmulo, irá o seu nome e o seu sobrenome. Para o túmulo, ou melhor, na porta do túmulo ficarão todos os seus bens, todo o seu patrimônio, todo o seu esforço e toda a sua luta para acumular recursos materiais que lhe garantam segurança serão deixados. A profissão que você construiu ao longo de muitos anos também será deixada. Homenageando os meus amigos, chegará uma hora que o instrumento ficará, para que outro possa tocá-lo. Ou o consultório, ou a farda, ou o cargo político, ou a condição de poder. O certo é que todos esses recursos que dizem respeito à nossa condição de encarnados morrerão com o nosso corpo. E o que restará? Restará o aprendizado extraído por cada um de nós das experiências vividas. As lembranças, as memórias, as lágrimas, as alegrias, o que se conquistou por dentro, isso ficará. Seguindo esse raciocínio, imaginemos onde estava você. Por favor, sem nenhuma regressão de memória aqui, nós estamos sem estrutura para atender. Onde estava você no século XIX? Pensa nisso. Qual era
era o seu nome? Onde você morava? Com quem você estava? Qual era a sua profissão? Que língua você falava? Qual era a sua religião? Como era a sua aparência? O que você gostava de comer? É uma outra personalidade. E acredite, ela está ali, adormecida, mas está aí dentro de você. Mas eu volto um pouco. E no século XVIII? Onde estava você? Século XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI, X. Onde nós queremos chegar com isso? Queremos chegar num ponto. Quer você se lembre ou não, quer você queira aceitar ou não, há uma multidão de pessoas dentro de você. Elas falam muitas línguas. Algumas falam demais, outras falam de menos. São muitas personalidades, são muitas experiências. E acredite, essa multidão caminha agitada dentro de você. Uma hora você quer uma coisa e 2/3 de você quer outra. É uma multidão confusa. Um conjunto de emoções, de ideias, de experiências, de traumas, de medos, de alegrias, de vínculos afetivos, de construções, de saudades, de alguns lugares você nunca saiu. Você nunca saiu. Porque em alguns lugares, em alguns desses lugares, seu coração bateu mais forte. E você ainda está lá. Por mais que o tempo tenha passado. Portanto, quando nós olhamos para esse versículo do Evangelho, com as lentes do Espírito imortal, entenda, hoje nós estamos falando para espíritos imortais. Hoje eu não quero falar para encarnado. Esqueça que você é um encarnado. Essa multidão aqui é você. Há uma cena engraçada e peculiar quando Jesus vai curar um obsidiado em Gadara. E Jesus pergunta a ele: quem é você? Ele fala assim: meu nome é Legião, porque somos muitos. Esses somos nós. Seu nome também é Legião. Esse negócio de dupla personalidade, não tem nada disso. Nós temos múltiplas personalidades. São milhares delas. Então eu me recordo aqui de uma mística da Igreja Católica, Teresa de Ávila. Teresa de Ávila escreveu um livro chamado O Castelo Interior. O Castelo Interior. É claro, é uma metáfora. É uma metáfora. O castelo representa quem nós somos. Quem é você? Quem é você? Que pergunta difícil.
Então, para facilitar o nosso pensamento, ela olha para algo da época dela. E a Espanha, na época de Teresa de Ávila, era salpicada de castelos. Então ela toma a estrutura arquitetônica de um castelo. E ela diz assim: imagine que você é um castelo. Então nós temos assim uma parte que é externa, que é onde está o lago, o canal, o rio, a coisa que o valha, que circula o castelo, bem mesmo aqueles castelos medievais, do rei Arthur, né? E os cavaleiros da Távola Redonda. Na parte mais externa deste castelo estão os crocodilos, as serpentes, os animais, e nós também. Por fora do nosso castelo há um zoológico. Por isso há um ditado que diz assim: de perto, ninguém é normal. Se você olhar um pouquinho de perto, verá um tanto de bicho. Tem hora que nós somos de um egoísmo feroz, mas tem hora que nós somos de uma generosidade luminosa. Tem horas que você é de uma brandura, de uma delicadeza que lembra uma ave delicada. Mas tem hora que você parece uma onça faminta. Então esse conjunto de emoções, esse conjunto de medos, de anseios não concretizados, de decepções, formaram uma crosta. E a maioria dos encarnados se define por essa crosta. Eles acreditam que são as emoções que têm. Eles acreditam que são aquilo que sentem momentaneamente. Muitos chegam a se identificar com seus medos. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você é onde você decide ficar. Você é onde você decide ficar. É difícil partir. É difícil viver uma experiência e deixá-la. Então, em algumas delas nós ficamos e nos identificamos. Então, Teresa de Ávila foi perspicaz. Ela diz assim: ninguém consegue verdadeiramente descobrir-se se não ultrapassar essa crosta. Então nós poderíamos dizer assim: você não é egoísta. Você, algumas vezes, se comporta como um egoísta. Isso não é o que você é. Você não é nervoso. Você se comporta como alguém nervoso, às vezes. Às vezes até demais. Você não é alguém medroso.
você está cultivando medos como um jardineiro. É você que está alimentando. Então é preciso muita coragem, para que alguém decida ir um pouco mais para dentro. Mas quando Teresa de Ávila escreveu esse livro, como uma católica, como uma freira, ela imaginava uma encarnação só. Então nós tivemos que complicar um pouquinho o livro dela. Porque se tem uma multidão aí dentro de você, tem gente falando latim, tem romano aí dentro, tem grego, tem hindu, tem chinês, tem árabe, tem judeu, tem de tudo. Tem de tudo aí. Esse castelo, ele fica mais tortuoso. Mas alguns têm a coragem de fazer uma jornada, a mais desafiadora da humanidade, a jornada interior. Conhecer-se. E ultrapassa essa superfície. São poucos. Porque a maioria dos encarnados está tão identificado com as suas condições culturais que ele não consegue se enxergar para além da experiência atual que ele vive. Esse é um desafio. Porque o difícil de desencarnar não é morrer, não é deixar o corpo. Sabe qual que é a experiência mais desafiadora da desencarnação? É você olhar para o seu corpo no caixão e perceber que você é mais do que aquela pessoa que está ficando para trás. Você é mais do que seu número de identidade. Você é mais do que a selfie que você tirou. Esse é o desafio. Mas alguns aceitam e se dispõem a essa jornada interior. Quando se dispõem? Essas pessoas, diz Emmanuel, o convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte a fim de repousarem a mente e o coração na prece é cada vez mais oportuno. Repousar o coração e a mente na prece. Repousar, parar. Então Teresa de Ávila irá descrever esse repouso da mente e do coração como um estado que hoje você pode chamar de meditativo, de oração. O nome não nos importa. O que importa é que quando você entra nesse estado interior, você vê a multidão dentro de você. Antes você não via, porque você acreditava que você era a multidão. Agora você vê. Então você acorda e fala assim, o Haroldo hoje está nervoso.
que eu vou fazer para controlá-lo? Vigilância. Você não é capaz de vigiar enquanto você se identifica com essa multidão. Porque só vigia quem é capaz de olhar e ver que não é o que está olhando. Mas aí Teresa de Ávila conta uma coisa engraçada. Toda vez que você faz esse esforço, tem uma pessoa que vai te atrapalhar. Eu vou descrever essa criatura. Você silencia a mente e o coração. Você começa a fazer a prece, você está aqui ouvindo a palestra e refletindo. Quando você começa a adquirir um grau de silêncio interior, quando você começa a ver essa multidão dentro de você, essa multidão louca, uns querendo uma coisa, outros querendo outra, você não sabe o que quer, porque é muita gente querendo dentro de você. Mas quando você serena, faz aquele silêncio, Teresa de Ávila diz que surge a louca da casa, a louca do castelo, a louca do... Não sou eu, ela que eu estou apenas reproduzindo. Ela diz que é uma mulher desgrenhada, com o cabelo todo solto, que vem batendo panela. Então você começa assim: Pai nosso, que está nos céus, a conta de luz amanhã. É a louca. Aí seja feita a tua vontade, então lembra assim: nossa, tem que levar a menina para a escola amanhã, tem que escola. Onde que eu estava mesmo? Que é assim, onde que eu estava na peça? Então a louca da casa é alguém que vai fazer de tudo para impedir que haja silêncio dentro de você. Ela é muito doida mesmo. Ela não para de falar. Tão logo você atinge 1,3 segundos de silêncio, você começa a ouvir uma panela. Toque, toque. Ela vem andando. E quanto mais tempo você conquista de silêncio interior, mais ela bate a panela. Não é difícil. É difícil. E o problema é que na época da Teresa de Ávila, essa louca só tinha panela. Hoje ela tem WhatsApp. Ela tem Facebook, internet, YouTube, trânsito. Essa mulher dominou o mundo. Ela não nos dá paz. Não nos dá paz. Ela comanda até a aeromoça do avião. Você está lá, já em silêncio, atingindo aquele estado alfa, meditativo. E agora, passaremos vendendo. Ele começa a falar satisfação. Ela estava quase dormindo. Ela estava quase tendo uma experiência, já estava começando a ver os rostos da sua multidão interior. E ela domina a aeromoça, não deixa você concentrar nem mesmo numa aeronave. Atualmente, ela exerce um domínio poderoso no movimento espírita.
Então você começa a fazer uma prece, senta alguém do lado. Vai começar agora? Você na hora da palestra. Qual que é o tema? Então a humanidade hoje tem uma carência. Ela tem medo de ir para dentro. Nós não temos mais medo de ir a lugar nenhum. E é possível ir a todos os lugares. Mas para dentro é um desafio. Por isso Emmanuel conclui essa mensagem chamada Refugia-te em paz. Olha a mensagem, que é a mensagem que ele comenta esse versículo que eu li. Refugia-te. Refugiado. Por que refugiado? Você tem que fugir da louca. Você vira um refugiado, você tem que deixar um país e ir para outro. Refugia-te em paz. Ele diz assim: há muitos sentimentos que te animam há séculos. Há muitos sentimentos que te animam há séculos. Você pode estar com uma crise de autoestima há 10 reencarnações. E não adianta. Você está com autoestima agora, porque nessa encarnação você não fala bem, mas na outra que você falava, você tinha autoestima baixa também, então não adianta. Você muda de experiência, muda de recurso, mas a baixa autoestima continua te acompanhando há 20 vidas. Então, tá vendo? Tá vendo como é que a louca é? Isso é para vocês verem. Pode ir? Não vamos provocá-la muito, não. Ela é boa. Ela só é barulhenta. Você coloca ela numa aula de yoga, de meditação, que ela... Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Entende? Olha o que Emmanuel está dizendo. Ele não está falando de um sentimento que você teve ontem e ficou uma semana, não. Ele está falando de um sentimento que está circulando aí dentro de você há séculos. Esse sentimento pode ser assim: eu só vou ser feliz se eu dominar. Eu preciso me proteger, então eu vou ser agressivo. Pode ser isso. Sentimentos que te animam há séculos. É uma multidão, ele vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Por quê? Porque nós temos o sentimento, é uma coisa curiosa isso. Toda vez que nós temos um sentimento, a gente encontra 550 teorias para justificar o sentimento. E essa é uma estratégia da louca da casa. Fazer você criar teorias para explicar coisas que você está sentindo. Achar justificativas, razões, conexões. Não, eu sou assim porque
Numa encarnação que eu tive no século X, meu pai me chamou a atenção, fiquei traumatizado. Então esses sentimentos vão apressados do coração para o cérebro, do cérebro para o coração. Sempre os mesmos. Olha isso. Incapacitados de acesso à luz espiritual. Eu gosto dessa frase aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Sabe o que? Nós estamos aqui na esperança de fazer com que esses nossos sentimentos alcancem luz. Então você pode ler o livro dos Espíritos 700 vezes, você pode ler 1000 livros, você pode ter milhões de teorias, mas se os seus sentimentos não alcançam essa iluminação, adivinha? Adivinha? Você é prisioneiro nas partes superficiais e externas do seu castelo interior. Você está andando em círculos. Esses sentimentos se movimentam dentro de você, mas eles não se iluminam. Se eles não se iluminam, você não evolui. Você reencarna, mas não evolui como deveria. São os princípios fantasistas. Olha isso. O Emmanuel agora começa a identificar esses sentimentos. São princípios fantasiosos de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. Desafiador. A experiência na carne te impõe padrões de felicidade. Não, paz. A paz é isso. Felicidade é isso. E no fundo, muitas vezes, tudo isso não passa de uma fantasia. Por quê? Eu me permito aqui contar uma experiência muito curiosa. Havia um psicólogo muito renomado em Belo Horizonte, e tinha um programa, e ele foi convidado a fazer uma palestra no tribunal. Então, o salão do tribunal ficou repleto, porque ele era bem famoso, as pessoas gostavam, muito inteligente, interessante. Então. E eu fui lá assistir a palestra. Então, ele fez a exposição dele e depois abriu para perguntas e respostas. E aí, a pessoa inspirada pela fala dele perguntou assim: por que eu sinto tanta insegurança? E eu adorei a resposta desse psicólogo. Ele disse assim: você sente tanta insegurança porque não há segurança. Aí as pessoas estavam na mesa. Ele falou: vou dizer por que não há segurança. Pessoas chegam no meu consultório e dizem que estão inseguras porque não têm dinheiro. Aí eu atendo. O próximo cliente entra. E ele fala que está inseguro porque tem muito dinheiro. Percebe? Está inseguro de perder o dinheiro, é claro. Então nós construímos pontos de segurança que são segurança na ótica do encarnado. Ele não disse isso, mas ele disse assim: quer ver por que não tem segurança? Você pode morrer agora no final da palestra. E aí? Está seguro? Está seguro? Não, estou seguro.
construir agora um patrimônio, estou seguro, estou estável. Sai, desencarna. Não tem mais patrimônio nenhum. Cadê o patrimônio? Ficou. Entende? Às vezes a gente lê os livros, mas não. A louca não deixa a gente apreender. Qual foi o grande desafio de André Luiz? Vamos revisar aqui. Ele ficou lá no umbral, aquela experiência, ok, estava revoltado, aí foi acolhido. Quando ele foi acolhido, recebido em nosso lar, a primeira coisa que ele falou: eu quero ver minha família, a minha mulher, quero ver a minha mulher, os meus filhos, os amigos. Agora talvez não seja bom, né? Vamos esperar um pouquinho. Por quê? Porque a mulher já tinha casado com o outro. Estava deitando na cama dele. Aquele chinelinho de estimação. Estava usando. Aquele lugar da mesa que ele sentava. Estava sentado lá no lugar dele. Espera um pouco. Você vai ver, mas espera um pouco. Ele foi ganhando maturidade, foi ganhando resistência. E vai. E é incrível. Porque primeiro ele chegou querendo ser médico, né? Não, eu sou médico, eu trabalho aqui você não tem conhecimento. Vai ter que fazer um curso de medicina de novo. Aqui você não é médico. E aí a gente imagina que houve uma humilhação, porque ele foi trabalhar limpando os quartos, mas não. Nesse trabalho ele fez amizade com uma enfermeira extraordinária chamada Narcisa. Adivinha? Vai ele visitar a esposa. Vai sozinho, porque você tem que deixar ele sozinho, precisa viver a experiência. Chega lá. Chega lá. Depois de quase 10 anos, ele vai descobrir que morreu. Morreu. Ele entra em desespero. E o substituto, né? Estava lá adoecendo, no travesseiro dele. E ele falou: que morra. Eu não vou fazer, não vai morrer. Não vou ajudar. Não ajudo. Ajudo ou não ajudo? Aí a multidão, né? Uns gritando: ajuda, os outros: não ajuda. Aquela multidão que nós temos. Ele entra em desespero. Quando ele entra em desespero, ele lembra da Narcisa. Nessa hora, Narcisa vem até ele e fala: André, meu irmão, esse homem é quem vela agora pelo teu lar. É ele quem garante o sustento, a estabilidade afetiva e a segurança da tua esposa. É ele que constrói um ambiente para que as suas filhas possam crescer saudáveis. Meu irmão, que egoísmo selvagem é esse? Então tá bom. Como é que a gente ajuda ele? Vai lá, recolhe os princípios da natureza, vai lá e ajuda. E é tão bonito porque nessa hora ele não deixa de amar a esposa, não deixa de amar os filhos. Não é assim tão simples. Mas ele entende que a gente precisa ampliar um pouco mais as nossas noções de paz, de felicidade, de harmonia, de segurança.
ajuda, e quando ele chega, retorna ao nosso lar, o que acontece? Tem uma festa e ele se torna cidadão de nosso lar. Agora ele desencarnou. Eu não estou preparado ainda para isso, não. Vou ficar mais um pouquinho. Em certas circunstâncias da experiência transitória, esses sentimentos podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Percebe? Isso é Emmanuel que está dizendo. Então ele está dizendo assim, a nossa atitude quando você tem ciúme não é assim, ciúme é uma coisa ruim. Não, eu não tenho ciúme. Não, eu tenho ciúme sim. Tenho ciúme. Deixa o ciúme. Deixa ele circular com você. Só não pode te dominar. Estou falando? Ela agora comprou uma companhia telefônica. É impressionante. Teresa de Ávila ficaria assustada com os recursos que essa senhora tem. É impressionante. Então, o segredo aqui não é querer livrar-se desses sentimentos, porque esses sentimentos não vão se ausentar de nós. O ciúme, o apego, o egoísmo nunca vão sair de você. Porque no fundo eles são sentimentos nobres. O que eles não podem é te dominar. Eis o segredo. Por isso o poeta alemão Reinhard Rilke, que escreveu Cartas a um Jovem Poeta, disse assim: se meus demônios me abandonarem, temo que meus anjos também alcem voo. Então, a sutileza do Emmanuel aqui. Não deixe que esses sentimentos te escraviem. É natural ter isso, é claro. É importante até. Isso nos faz sensíveis. Isso nos torna humanos. Isso torna a vida saborosa. Saborosa. O que esses sentimentos não podem é nos escravizar. Essa senhora, a dona das panelas, e agora das companhias telefônicas, do WhatsApp, de tudo, ela, iluminada, é o que traz alegria para a sua casa íntima. Só que ela, tresloucada, não dá certo. Então, esses sentimentos não serão aniquilados, eles serão transformados e colocados a serviço da nossa consciência. Refugia-te no templo à parte. Que templo? Não é uma igreja. Nós já tentamos isso. Não é um templo de pedra. Refugia-te no templo à parte dentro de tua alma. Então, há um templo dentro da tua alma, que Teresa de Ávila chamava o centro do castelo, que ela chamava de a sala do trono. Por que a sala do trono? Porque é onde Deus habita dentro de você. Se você conseguir silenciar essa louca da panela, se você conseguir ultrapassar essas personalidades que estão dentro de você, se você conseguir olhar para tudo isso e não se identificar com isso, se você entender que você é mais do que tudo isso, você chegou no reino
dos céus, que está dentro de você. E é onde Deus se comunica permanentemente com cada um de nós. Se comunica permanentemente. Mas eu pergunto: a louca deixa você ouvir? Não, porque ela toca 300 panelas, você não ouve nada. Não há silêncio em nossa alma para ouvir Deus em nós. Por isso que a Bíblia está dizendo: refugia-te no templo dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e de justiça, de amor e de felicidade reais que o Senhor te destinou. Nessa hora, quando nós aprendemos a ultrapassar essa zona barulhenta do nosso íntimo, nós alcançamos estágios mais profundos de conexão. Então você sai de uma internet 2G para 2000G, não é 3G, 4G. Você estabelece uma banda larga de conexão. Os indivíduos que conquistaram esse estágio são venerados por toda a humanidade. Mas acredite, eles só fizeram o dever de casa. Só fizeram o dever de casa. Então, pega a tua louca, põe no colo, acalma ela um pouquinho. Que agora eu queria pedir aos meus amigos, Pierre e Gustavo, para tocarem uma Evans, né? O Bill é um sujeito que silenciou bem a boca dele, né? Tocar pra gente, e que esse 1 minuto, 1 minuto e meio, possa servir para que cada um de nós aqui estabeleça uma conexão com essa essência que nos define e com essa essência dentro de nós que se relaciona com Deus. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho. Obrigado aos amigos espirituais que dirigem esse ambiente e que nos proporcionaram regressar e realizar a nossa atividade aqui. Jesus nos ampare, nos inspire.